MS Dia Preview, informação até você. Em 2020, ele era uma proposta de mudança. Já em 2022, ele foi a mudança. E no ano seguinte, 2023, ele foi a única mudança na Assembleia Legislativa. Algo que não durou muito, não deu para fazer muita coisa, até porque ele foi cassado por conta de uma situação que não estava no seu controle. E pós esse mandato, fazendo um balanço de tudo isso e também sobre o futuro, a minha conversa é com Rafael Tavares. Se fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo. Valeu, Danilo. Bom ter você aqui depois de um tempo, depois de um ano. E é o que a gente conversou naquela última vez, o quanto que esse ano teria de coisas, né? E muita coisa aconteceu em um ano e pouquinho da tua vinda para cá, não só com o Mato Grosso do Sul, mas com o Brasil, né? Sim. E a prova que a gente não pode ignorar essa política de hoje, né? O quanto que ela está traiçoeira, o quanto que ela está perseguidora, o quanto que ela está, de certa forma, trazendo um futuro muito triste para o Brasil a passos largos. Então tem gente que vai querer estar dormindo, em coma, acreditar que tudo isso é só uma percepção momentânea, e tem gente que já está ligado com relação a isso. Prova disso são vários problemas também municipais e regionais que você já vinha enfrentando e colocando isso como pauta há um bom tempo. Seja bem-vindo, hoje não mais como deputado estadual, como da última vez que você veio, mas qual que é a sensação que você às vezes ainda tem e até a dificuldade para explicar para as pessoas que elegeram alguém de direita, colocaram um deputado de direita lá, alguém que significava uma mudança, e aí hoje na mesma cadeira está alguém de esquerda, um ex-petista, um petista do PSB, alguém que não é mais petista, mas é do PSB, mas tem um pensamento petista. Quer dizer, o voto da pessoa não vale mais nada em Mato Grosso do Sul? Danilo, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que ontem, na posse desse deputado, ficou evidente a quem ele vai servir na Assembleia Legislativa, né? Estavam ali o ex-governador Reinaldo Zambuja, o Ricardo Hayashi da Cacemes, que nós tivemos aí alguns problemas durante o mandato, quando eu tentei investigar a Cacemes ali em defesa do servidor público, né? E parece que a harmonia retornou. Infelizmente, a população do Mato Grosso do Sul aí, que votou, que depositou essa confiança no nosso trabalho, né? Foram 18.224 votos, que foram simplesmente cancelados aí pela Justiça Eleitoral. Tiraram, como você bem falou, um deputado de direita, um deputado independente, um deputado que não deve favor para essa turma da velha política, e colocaram alguém ali da velha guarda, alguém da esquerda e alguém que conhece bem o sistema, como funciona, né? Eu acho que isso aí ficou evidente para todo cidadão aqui do nosso estado. O cidadão que paga imposto sustenta toda essa máquina, né? Que tem a oportunidade de, nas eleições ali, conseguir encontrar um caminho de mudança, mas que quando esse caminho é encontrado, o sistema age pesado, como aconteceu aí com a cassação do nosso mandato. Tem aquela coisa da boa intenção, né? Eu lembro da conversa que a gente teve, e era um compromisso também que você falou na campanha de 2022, de que era preciso modernizar a economia do Mato Grosso do Sul e destravar várias situações da burocracia, da política, que impediam a gente ter uma visão mais moderna das coisas, né, e tudo mais. E que você lutaria por isso, por ser valores que você defende e são necessários, e a gente tem espelhos dos vizinhos aí em volta, conversando, tendo diálogo, tendo paciência, porque tem que saber utilizar o instrumento da melhor forma, né? Você conseguiu fazer isso nesse período de 14 meses? É uma missão difícil, né? E a velha política, parece que ela é meio resistente a ouvir os outros, né? Infelizmente, a gente é minoria, né? Na casa ainda, com esse pensamento mais... Que minoria? 23-1, né? 22-2 ali, né? O Catan também, é verdade. Também, muitas vezes, na maioria das vezes, estava com a gente. E eu percebo o seguinte, nós apresentamos lá, por exemplo, o Código de Defesa do Empreendedor, que seria uma maneira ali de fomentar a iniciativa privada, de melhorar e de desburocratizar o mercado, né, vamos dizer assim, e simplesmente não passou, ficou travado. A gente percebe que muitas vezes não há muito interesse nessa pauta,
E então, assim, a gente sente essa dificuldade pela questão de não termos maioria nas câmaras, né, nas assembleias. Eu acho que, inclusive, pegando o gancho já também, esse ano é um ano de oportunidades para a direita, inclusive, de colocar pessoas que pensam desta maneira, né, que defendem a livre iniciativa, e que a gente consiga ter menos interferência do Estado e mais liberdade aí. Para quem deseja empreender aqui no Mato Grosso do Sul, ainda o nosso estado é um estado que depende muito do agronegócio, não que isso seja ruim, porque o agro realmente é uma identidade aqui do Mato Grosso do Sul, mas nós precisamos aí diversificar a matriz econômica do nosso estado, né? A gente precisa ter um estado que atraia investidores, que a gente consiga se modernizar, como você bem disse, para conseguir gerar emprego, gerar renda e melhorar a vida das pessoas, né? É isso que a gente acredita, mas tivemos aí dificuldade na Assembleia, mas também acredito aí que o eleitor está prestando atenção nisso e vai conseguir apoiar candidatos que defendam esta pauta. Agora, você falou do eleitor, né? Falam tanto em reforma política no Brasil, tem essas mini reformas toda hora, né? Mas a melhor reforma é a cada 2 anos. Se fizer uma boa faxina, a coisa muda, né? Só que é incrível como que, de certa forma, a sociedade é um pouco sem vergonha. Porque, vamos supor, às vezes vota para um presidente, aí na hora de votar para o deputado tem um critério totalmente diferente, escolhe um governador, às vezes com outro tipo de critério, ou um prefeito ou um vereador de outra forma. Aí, se você muda suas intenções no meio do caminho, não tem como resultado sair a contento. Muitas vezes também essa mudança radical que a gente está precisando, ela acontecer, porque isso depende muito de ter uma linha, de ter um caminho muito claro, né? Onde que eu quero chegar? Hoje, você é, como eu, como muita gente, um cidadão. Você não está mais ali investido como deputado, mas como cidadão você chegou a ser deputado, justamente pela simplicidade, por ter uma pauta clara e por saber no que está doendo na vida das pessoas. Custo de vida, pouca contrapartida do poder público e um poder público muito voraz em gastos. Muito voraz em gastos. A Prefeitura de Campo Grande aí nunca gastou tanto com pessoas como está gastando agora, né? E nunca gastou tão pouco com serviços, por isso está tanta coisa sucateada aí onde você vai. Em algumas cidades do interior você tem essa realidade também. Corumbá é um exemplo, né? O teu substituto lá na Assembleia. Cidade judiada, cidade sem futuro, cidade complicada ali e tudo mais. Mas tem cidadezinha pequenininha que dá certo. Você vê que uma boa gestão até funciona bem, a coisa avança, tal, tudo mais. Campo Grande nunca teve um prefeito de direita, de verdade. Teve algo próximo no imaginário lá com o André Putinelli, numa época onde a regra era outra, os gastos eram outros, mas a política também consumia uma boa parte dos investimentos, da atenção. Alguém que chegue, pragmatize a coisa, a conta pública, e ajude que a sangria pare de uma forma que tenha-se de novo uma autonomia para investimentos, é praticamente um sonho muito distante. É um sonho possível ou é uma utopia na visão do Rafael Tavares, cidadão hoje, e citado também como pré-candidato ao que quiser e um pré-candidato forte naquilo que ele desejar concorrer? Então, Danilo, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, né? A direita é muito nova no Brasil. E fica evidente, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul. Tem a direita camuflada também. Também, né? Mas você veja só, o Mato Grosso do Sul é um estado conservador, é um estado de maioria bolsonarista. E nós não temos maioria em Brasília na Câmara dos Deputados. São 8 deputados federais aqui do Mato Grosso do Sul, 5 são de esquerda. Por que um estado que tem maioria bolsonarista não tem uma representação mais forte da direita em Brasília? Como essa Santa Catarina, por exemplo. Exatamente. Então eu acho que isso é um problema do eleitor mesmo, porque o eleitor tem que perceber a necessidade de não somente votar no presidente ou no governador, e sim também nos vereadores, nos deputados federais, estaduais de direita. E eu levo esse mesmo exemplo para a Assembleia Legislativa. Por que uma Assembleia com 24 deputados estaduais, num estado de maioria conservadora, de maioria bolsonaristas, tinham ali 3, 4 pessoas que defendiam algumas vezes, na maioria das vezes eram somente 2. Então não faz sentido para mim essa conta. Eu acho que realmente o eleitor tem que interar mais sobre esses candidatos do Legislativo, de câmaras municipais, deputados estaduais, federais, para a gente conseguir de fato ter uma maioria e implementar uma agenda conservadora. É claro que agora muito se fala sobre a prefeitura, mas quantos vereadores de direita nós temos aqui na capital? Eu não vejo muitos ali, aliás, eu não vejo praticamente nenhum, para falar bem a verdade.
Porque ali quando eu vejo alguma pauta ideológica sendo discutida, eu não vejo ninguém defender essa pauta da forma como eu acho que deveria ser. E já tinha essa lacuna em 2020, quando você se candidatou a vereador, né? Já tinha essa lacuna. Então eu percebo o seguinte, que há uma necessidade da direita entender como é que funciona melhor esse processo eleitoral, que a esquerda sabe muito bem como funciona, e a gente conseguir aí ocupar esses espaços de maneira estratégica. Passa agora por 24, né, nas eleições municipais, vereadores, prefeito. É claro que é muito importante, nós temos um prefeito de direita, me coloco como pré-candidato para ocupar esse cargo aí. Acredito que Campo Grande merece uma candidatura de direita e tem condições de eleger, mas também eu acredito que o eleitor tem que olhar bem aí para as cadeiras de vereadores para a gente conseguir formar uma maioria e conseguir implementar essa agenda da direita, de fato. Você falou da questão dos políticos, mas até partidos de direita, hoje em dia, se você for olhar no espectro regional, não são muitos, né? O PSDB se coloca dessa forma, mas é um partido né, é meio camaleão, né? Tem a hora que ele tem um discurso de direita, mais afirmativo para o agro, tem a hora que ele tem um discurso que se aproxima do PT, tem a hora que ele espelha muita coisa do MDB lá de trás. É um partido meio orgânico, ele tem uma cara própria aqui, difícil até de replicar no resto do Brasil, né? Sim. E um projeto de poder de longa data. Talvez seria hoje o que? O Novo, o PL e o Republicanos, de alguma forma? Eu sinceramente não vejo Republicanos como um partido de direita hoje. Mais centro-direita, né? Talvez. Nem o PP também, né? Tem a pauta da defesa da questão cristã, mas eu não vejo assim os posicionamentos. Inclusive, hoje tem ministérios aí do governo Lula sendo distribuídos, né? É o centrão fisiológico, né, Danilo? Esse centrão que ele vai para o lado que o poder tiver. Eu vejo hoje o Novo com uma cara muito boa depois da saída do Amoedo. É um partido que tem uma representação bacana, aqui em Campo Grande está se organizando, em todo o estado. O PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, eu acho que é muito importante nós fortalecermos este partido, pensando em 26, nas eleições de Senado, deputado federal. São sementes que serão plantadas agora, que irão aí ajudar muito em 2026, né? Então eu vejo praticamente esses dois partidos aí. O resto realmente para mim ou é partido fisiológico ali que vai para o lado de quem estiver no poder, e o resto é tudo centro-esquerda, né? PSDB aqui no Mato Grosso do Sul é um partido que foi eleito aí levantando a bandeira do Bolsonaro, e a primeira coisa que fez foi colocar a cargo de ex-candidato do PSOL, ex-candidato do PT, abrir espaço para a esquerda. Então a gente não vê a mesma coisa aí com a direita. Então fica evidente aí qual que é o posicionamento do PSDB em todo o Brasil, e aqui no Mato Grosso do Sul para mim não é diferente. Agora, a história em Mato Grosso do Sul, ela tem uma certa tendência. De repente eu estou falando com o futuro prefeito de Campo Grande. Vou dizer qual raciocínio. Em 96, um candidato do PT perdeu por menos de 1.000 votos para o candidato que venceu a eleição. 2 anos depois ele se tornou governador, né? Uma eleição alavanca a outra. Reinaldo Azambuja, em 2012, concorre, fica perto do segundo turno para disputar contra o Bernal, e aí depois ele vem em 2014 e se torna governador, né? O que aconteceu contigo nesse mandato é a prova do quanto que o candidato ele fica refém dos partidos. Ele tem que cuidar de voto, cuidar da estrutura dele, cuidar de ter honestidade no que ele vai prometer, para depois cumprir depois. Ele levanta muita informação durante a campanha, então ele não tem tempo para ficar fiscalizando o escritório, né? E nem ficar acompanhando a vida dos outros candidatos, porque ele não é gestor disso, ele é gestor da própria campanha. Sim. E, no entanto, por conta de uma circunstância geral, você foi punido individualmente, né? Isso, para muitos, vai ser configurado como uma injustiça. Claro que tem gente que tem argumento, tem a turma do bem feito, né, tudo mais. Hoje em dia tem de tudo, né? Ninguém é unanimidade. Mas que é configurado, de certa forma, uma injustiça eleitoral e política, né? Houve uma esperança, houve um voto, poucas pessoas simbolizam a mudança que você simboliza, e de repente esse cara sai da Assembleia. Muitas vezes, na Assembleia, você não seria um candidato tão competitivo à Prefeitura de Campo Grande como agora fora da Assembleia. Depende de uma série de circunstâncias. Mas você vê isso possível hoje, ou o mundo de hoje é um mundo diferente dessa época que eu falei lá atrás, e a própria diferente também muito por conta do comportamento do eleitor, talvez mais pragmatizado por rede social e outras questões? Olha, claro que o momento é novo, eu acho que realmente a questão do partido, para mim não é justo o que aconteceu, tá? Para deixar claro. Mas existe a norma e etc. Vamos lá.
Primeiro que você está tirando um homem para colocar outro homem em nome da cota de gênero. Então, para mim, já não faz sentido algum isso. Segundo que você tira 2 mulheres, tornam elas inelegíveis por 8 anos, quer dizer, você tira a chance dessas mulheres disputarem as eleições, inclusive desse ano, em nome da cota de gênero. 7 juízes homens, aqui no Mato Grosso do Sul, decidem punir 2 mulheres por 8 anos sem poder disputar as eleições, em nome da cota de gênero. Para mim não faz sentido algum você tirar um deputado eleito de forma democrática e punir e colocar outro no lugar, de esquerda, no caso, né, em nome da cota de gênero. Então, assim, mesmo que tenha essa discussão em torno da lei, etc., eu acho que não é justa essa punição. E aí a gente entra na questão do processo em si, que foi um processo que correu com uma agilidade única. Fórmula 1. A Fórmula 1 aqui na Justiça Eleitoral do Mato Grosso do Sul. Nós não tivemos condições de apresentar provas testemunhais, uma coisa que é básica, né? E aí nós temos uma curiosidade, Danilo, que 2 partidos aqui no Mato Grosso do Sul, que é o União Brasil e o Podemos, também enfrentam os mesmos problemas que o PRTB enfrentou. Na mesma época que foi movida a ação contra nós, foi movida a ação contra eles. Do Podemos, mulher que abandonou a candidatura, né, inclusive. Do Podemos e do União Brasil. E esses partidos sequer foram julgados aqui no Tribunal Regional Eleitoral, depois de 1 ano e 3 meses aí. E nós, com 1 mês em 2023, fomos julgados de uma forma muito rápida. Então, assim, isso levanta um questionamento. Esses 2 partidos que eu citei são base do governo do PSDB, são base desse consórcio PT-PSDB que existe no Mato Grosso do Sul. Eu, o único parlamentar do partido de oposição, o único partido de oposição declarado era o PRTB na Assembleia. Então, assim, para mim fica muito evidente que há um conluio de perseguição contra a direita e contra o meu mandato, que representava uma renovação, não devo favor para político nenhum aqui no Estado. E isso acho que incomoda e bota na parede aí e cria um certo temor aí entre a velha política, né? E acho que ficou evidente nesse 1 ano de mandato que a gente não baixou a cabeça, fomos para cima deles, independente das ameaças que sofremos, e vamos continuar dessa forma, atuando assim. Nas rodas de tereré, vai ter gente que vai falar de futebol, vai ter gente que vai falar de outras coisas, mas vai ter gente hoje em dia, graças a Deus, que vai falar de política, de mudanças necessárias, né? E nessa hora o cidadão vira prefeito, vira prefeita, porque ele, no fundo, ele sabe o que está dando errado, o que não está funcionando, o porquê não está funcionando, muito mais, às vezes, que o agente público, né? Porque a gente vê uma lerdeza do agente público, muitas vezes, de ficar redescobrindo o problema, mapeando o problema, e não sai do lugar aquele negócio. Não sai do lugar, a gente sabe que é de forma até intencional, porque quanto mais ficar patinando naquilo ali, mais gasto gera, mais valoriza cada iniciativa e tudo mais. Em cima disso, a gente, ouvindo a população, acaba acertando mais, né? Você como cidadão, hoje, se você tivesse a caneta, o que você faria por Campo Grande, né? Se isso pudesse acontecer? Porque assim, como deputado, você fica cerceado num colegiado a poder resolver as coisas. Como prefeito, um bom prefeito, a gente imagina que ele consiga fazer muita coisa, né? Se tivesse essa oportunidade, não vou nem falar por um dia, mas por um mês, dava um barulho bom, né? Danilo, eu estou sendo cogitado aí para disputar as eleições na Prefeitura de Campo Grande. Eu costumo dizer que eu não tenho plano de projeto pessoal, né? Eu estou à disposição de um grupo da direita aí. Se caso isso acontecer, nós não iremos recuar numa missão dessa. Eu acho que Campo Grande é uma cidade que tem condições aí de prestar um bom serviço para o cidadão. O que mais a população busca hoje é uma gestão de qualidade, né? O cidadão paga muito imposto e muitas vezes não tem de volta os serviços básicos que são necessários. E aí eu faço alguns questionamentos básicos aí, em relação, por exemplo, qual é a lógica da prefeitura ou até do governo do estado de financiar o carnaval, por exemplo. Nós tivemos um carnaval aqui em Campo Grande, onde as pessoas vão para encher a cara, para usar droga e sai um monte de briga. E o cidadão, depredar patrimônio público. Seu João que mora lá no Nova Lima, Dona Maria que mora lá na Moreninha, paga imposto para financiar esse tipo de evento. Então a primeira coisa que eu faria numa situação dessa seria encerrar o investimento nesse tipo de evento. Se o dinheiro é para cultura, tem que ser para boa cultura e não para financiar esse tipo de bagunça.
Uma outra ideia que nós temos, inclusive eu apresentei um projeto de lei lá na Assembleia Legislativa, mas infelizmente, como todos os outros, a maioria dos outros aí foram engavetados, é um projeto de lei que põe dentro da sala de aula nas escolas municipais uma câmera que vai filmar a aula do professor e que vai gravar essa aula do professor. E aí eu explico por que não existe nenhum ponto negativo. O aluno pode reassistir essa aula em casa através de um computador. Muito cursinho de direito que acontece isso, acontece, né? Para adultos já existe isso, né? Videoaula e etc. Então, se a gente consegue implementar essas câmeras nas salas de aulas, o professor fica mais seguro dentro da sala de aula, quando ele precisa dar uma bronca no aluno, quando ele precisa corrigir um aluno ali que o pai e a mãe acham ruim, ó, vem cá, vê aqui o que seu filho estava fazendo, né? O aluno tem condições de assistir essa aula depois para tirar uma dúvida, para reforçar o conteúdo que ele aprendeu ali dentro de sala de aula, e a gente cria um ambiente de segurança dentro dessa sala de aula, para os pais, para os professores e para os alunos. E até avaliar a qualidade do professor também. Avalia a qualidade do professor e os pais também veem ali o que o professor está ensinando dentro de sala de aula, né? Então eu acho que é um projeto aí que seria um ganha-ganha, né? Para toda a sociedade seria aí benefícios e eu não vejo nenhum ponto negativo nisso. Seria também uma ideia que nós temos. Em relação às escolas cívico-militares aqui no município de Campo Grande, em relação à saúde, né? Inclusive agora eu tenho uma reunião na próxima semana com o pessoal que representa uma empresa de telemedicina, que é uma maneira que a gente tem aí, muitas vezes, de desafogar essa consulta básica que tem muitas vezes, né, no sistema de saúde, que acaba ali dificultando todo um sistema de saúde e de repente a gente conseguir implementar isso, a gente consegue tornar o município mais eficiente nessa questão e também uma criação de uma secretaria de combate à corrupção, somente para fiscalizar o processo de licitação, para fiscalizar realmente esses contratos. Uma secretaria de compliance. Exatamente. Eu acho que é fundamental. Que é o que tem empresa grande e precisaria ter também na prefeitura vista como uma empresa grande, né? Sem dúvidas. E o cidadão ficaria mais seguro também de saber para onde está indo o dinheiro do imposto dele ali, sendo aplicado e tendo condições de fiscalizar. Então são algumas ideias que a gente vem aí colocando nos debates, né? É claro que existem muito mais aí para vir durante essa pré-campanha, mas são algumas ideias aí que a gente teria para implementar na Prefeitura de Campo Grande. Agora, assim, o meu dinheiro, o seu dinheiro a vida toda também, é um dinheiro contado. Você comprar uma coisa, você tem que juntar, você tem que dar um jeito, você tem que cotar. Olha, vou comprar o mais barato, vou fazer, não dá agora, vou comprar depois. É a realidade de todo mundo, a não ser de quem vive na política, quem vive da política. Onde que eu quero chegar? O poder público municipal, ele é muito rico, ele é uma grande imobiliária, ele tem vários terrenos, ele tem várias situações que ele nem dá conta de cuidar. Né? Você vê em vários locais de Campo Grande, você vê terreno baldio, cheio de mato, com problema, a prefeitura não dando conta de cuidar do próprio terreno. E alguns monumentos vamos botar assim, da incompetência, como aquele Centro de Belas Artes que tem ali na beira do Cabriúva, ou o próprio Horto Florestal, ou tantas áreas ali e tudo mais. Por que a gente não desafeta isso? A velha política ela acaba deixando tudo como está e ainda promete reformas mirabolantes e tudo mais gasto para algo que já gera gasto, e aí o reflexo disso possivelmente para 2025, se a gente não controlar, se não tiver um prefeito que controle ou uma prefeita que controle bem as contas, é de mais imposto no lombo do cidadão, né? Eu já vi isso acontecer no interior, às vezes o poder público abre mão de determinadas áreas, abre mão para poder gerar receita, para poder pagar as contas de alguma coisa que ele precisa, né? Danilo, o poder público tem que fazer o mínimo, né? Que é cuidar das situações básicas, saúde, educação e segurança, e só. O resto é a sociedade, iniciativa privada que tem que cuidar. Isso é um governo de direita. Nisso que eu acredito, tá? Isso é legal. Eu acredito também que, por exemplo, o município, ele tem condições aí de reduzir muito a máquina pública, né? Existe muito gasto. Isso heranças, né? De outros governos que passaram aí no município de Campo Grande, que vai se criando uma estrutura que fica pesada e aí o cidadão tem que pagar imposto para sustentar tudo isso. E aí falta dinheiro na onde? Na saúde, na segurança e na educação. Você vai lá no bairro, cara, não tem asfalto. Você vai na UPA, tá faltando remédio. Você vai na escola, tá caindo aos pedaços. Ou seja, faltando dinheiro na ponta do cidadão, porque existe uma máquina pesada para ser carregada ali com muitos cargos comissionados. E aqui eu não tenho nada contra o cargo comissionado, desde que ele seja uma indicação técnica e não política. O que a gente não pode admitir é que o cidadão pague salário de pessoas que estão ali
indicadas por políticos e que não prestam um bom serviço para o cidadão, né? Eu acho que basicamente aí a gente já daria esse choque de gestão aqui no município de Campo Grande. E a questão da máquina inchada, né? Agora, assim, o papo é reto, por exemplo, você falou assim, cuidado básico e cuidado principal. Numa virtual campanha eleitoral, possivelmente de majoritária, você vai concorrer com a fábrica de fantasias, né? Toda campanha vai ser uma Disney. Onde que eu quero chegar? Já tem gente prometendo tarifa zero, né, sem explicar método. Tem a questão do hospital municipal, que é apontada aí como uma grande solução e tudo mais. Para a educação, segue uma promessa de ar-condicionado em todas as salas de aula, e reformas, e reformas, e reformas. E na assistência social, não se resolveu nada até agora, mas daqui a pouco vem a ideia de que vai acabar com o problema dos moradores de rua em Campo Grande num passe de mágicas, né? Como lidar também na política com esse contraponto? O contraponto do vale tudo na hora de prometer e a gente sabe que na hora de resolver não é bem assim, né? Danilo, quando a pessoa quer ouvir mentira, o mentiroso faz sucesso, né? Então a gente percebe que ano eleitoral é isso aí, as pessoas querem que num passe de mágica se resolva todos os problemas da cidade. E não é assim. E aí é onde surgem essas pessoas com soluções milagrosas. Ah, mas eu vou resolver isso, eu vou resolver aquilo. Olha, a primeira coisa que eu acho que tem que ser feita... 2020 se alertou muito para isso, né? Foi ali, 2020 e 2016, o que falaram, se você pegar o que foi citado na campanha e a gente aplicasse de verdade em Campo Grande, a gente tinha outra cidade. E não foi o que aconteceu, né? Exatamente. Então eu acho que o cidadão ele não pode esperar soluções milagrosas aqui para Campo Grande. O que a gente pode e a gente deve fazer aí como pré-candidato é apresentar os reais problemas e o que é possível ser feito. Porque dessa maneira a gente não mente para o eleitor. Hoje, se você fizer uma pesquisa, tudo que eu prometi em campanha, quando eu era candidato a deputado estadual, eu cheguei na Assembleia, eu fiz. A primeira semana de Assembleia, eu fui candidato à presidência da casa. Eu bati de frente com o PT lá com vários discursos, vários debates que eu travei com a esquerda, apresentei vários projetos de leis. Meu gabinete é o mais produtivo em número de indicação da Assembleia. Então a gente entregou o resultado para o eleitor que confiou. Então eu acredito que esse seja o caminho, falar a verdade para o eleitor, ó, o problema existe, é real, como que nós vamos solucionar? É assim, para evitar aí que esses mentirosos aí que surgem em processo eleitoral enganem novamente, né? Quer dizer, todo mundo tem solução. E aí a cidade, o estado acaba ficando nessa situação aí porque acaba iludindo o eleitor. Por exemplo, em 2022, 2 candidatos bolsonaristas foram para o segundo turno, né? Um deles prometeu que todas as ruas de Mato Grosso do Sul estariam asfaltadas nos próximos anos e que a conta tá tranquilo. Foi feita uma conta e essa conta está garantida. Por enquanto, você ainda tem muita rua sem asfalto, né, muitos problemas e tudo mais. Mas está registrado, foi dito em campanha, foi dito em debate, tudo mais. Campo Grande, ela é uma cidade que de tempo em tempo ela aplica certas mudanças, né, e transforma praticamente as coisas a partir de uma eleição. 2012 foi uma eleição assim, mas não deixaram quem entrou governar, foi aquele rolo todo de impeachment, entra um, sai outro, tudo mais e tal. Prova não só do comportamento de quem ganhou na época, mas de como que a força tradicional ela tem resistências para nomes novos, para métodos novos, para possibilidades novas. Como que você lida com isso? Você que já é um lutador de boxe, aí com cicatriz no rosto, visto o que aconteceu com relação à Assembleia, né? Você é jovem, mas da direita, dessa galera que tem esse pensamento da nova política, você é um cara que já tem experiência. Você já sabe mais ou menos de frente o que é a política antiga, do que ela é capaz e como que é essa restrição que às vezes é tentada ser aplicada de forma intimidadora. Mas às vezes, muitas vezes é só conceitual. Se você estiver do lado do povo e o povo estiver do seu lado na mudança que você está planejando, a velha política encolhe e ela não dá conta de enfrentar isso. Danilo, a política mudou muito, né? E eles sabem disso, né? A velha política cada vez mais está mais caro para eles conseguirem ser eleitos. O problema é que quanto mais caro fica, mais dinheiro é tirado do cidadão, muitas vezes para financiar a campanha. E mais perigoso o jogo, né? Porque ele não pode perder, né? Exatamente. Então, eu acredito que hoje a população está muito mais atenta, e isso é mérito total do presidente Bolsonaro, do professor Olavo de Carvalho, enfim, de tudo que desencadeou após essas figuras aí. Hoje nós temos alguns canais de mídia que conseguem levar um pouco essa comunicação de uma forma independente. A gente não depende mais do consórcio de comunicação que existia antes, com um discurso hegemônico ali, né, que existia. Então eu acho que o caminho ele está sem volta. A velha política sabe disso.
que mais pessoas estão surgindo. Eu fui eleito com vaquinha na internet, tanto é que quando eu falava isso nos bastidores, as pessoas davam risada. Eu falava assim, não é possível, porque campanhas milionárias, estruturas milionárias e a gente na internet com megafone nas ruas chegamos lá. E eu acho que cada vez mais isso vai acontecer na política no Brasil, porque a população acordou, hoje não é mais como antigamente, e a velha política sabe disso, faz esse cálculo, vão tentar se segurar de todas as formas, quando perderem, vão fazer o que fizeram comigo, caçar no tapetão para tentar ocupar uma vaga ali, mas a gente não pode parar de lutar. O Jair Bolsonaro tem quase 70 anos, tomou uma facada, quase morreu e está lá à frente disso tudo. Então, assim, seria uma vergonha, né, uma covardia da minha parte abaixar a cabeça nesse momento. Então, eu acho que agora é hora de avançar, não parar de lutar e plantar sementes, porque em breve a gente vai conseguir voltar à presidência da República, formar uma maioria no Congresso de direita e devagarzinho ocupar esses espaços e transformar o nosso país. E precisa de capitais, né? Bolsonaro ele precisa vencer em capitais, isso é muito importante, né? Eu acho que isso aí ficou muito caro a conta de 2020, né? Eu acho que participou pouco em 2020 das eleições e aí ficou caro aí nas eleições de 2022. É fundamental que a gente faça a maioria nas câmaras de vereadores e prefeitos e eu acho que é isso que vai acontecer. Inclusive eu quero aguardar aí para ver quantos prefeitos da esquerda aí, petistas, eles vão conseguir eleger e quantos prefeitos da direita vão ser colocados no poder. Onde está o voto, né? Onde está o voto de fato. Agora, assim, esse mapa do voto, que fica muito controverso para muita gente, né? Porque ficou uma eleição que muitos não entenderam o resultado, né? Uma eleição diferente, esquisita, muito pautada pela pandemia de 2020, lá atrás, né? Impactada agora. Nessa eleição de 2024 vem um momento de onde está o voto e como que as coisas estão acontecendo. Para determinados problemas, quem está aí faz tempo, da política, do establishment, não apresentou soluções. Pode até apresentar agora projetos, mas até agora não fez soluções. Um exemplo disso é o ônibus, né? E o ônibus eu imagino que com o Rafael Tavares, com a direita, a solução é simples, abre para a concorrência, né? Tem solução que tem forma da gente enfrentar esses problemas em Campo Grande? Você falou até das farmácias, tem farmácia que o cidadão vai, não tem um remédio, às vezes ele vai reclamar, ele reclama pro vento. Tem como mudar essas coisas assim no básico, no simples, às vezes assim com medidas mais inteligentes para enfrentar esses problemas? Porque toda vez que apresentado uma solução pela galera que está aí, são soluções caras. Eu acho que esses problemas específicos, assim, né, é claro que são problemas de gestão, né? Agora, a gente também tem uma herança maldita, né? Alguns contratos que foram mal feitos aí no passado, que muitas vezes acabam sobrecarregando a atual administração. Tem problemas na questão de medicamentos, por exemplo. Eu fui lá conversar com o secretário de saúde, né? E na época ele me explicou, ele falou, Rafael, é o seguinte, o Mato Grosso do Sul e Campo Grande tem um poder de compra muito pequeno. E, por conta da pandemia, hoje existe uma oferta menor de medicamentos no Brasil, dos laboratórios. Tem uma dificuldade. E aí os grandes centros, eles têm um poder de compra maior, eles vão e conseguem comprar esses medicamentos e a gente fica aqui de fora e não consegue muitas vezes abastecer o nosso estado, o nosso município. Quer dizer, uma explicação que pouca gente sabe. Mas, de fato, é uma coisa que pode acontecer, acontece no mercado. E isso muito por conta do que aconteceu na pandemia, do fechamento de comércio, etc. Né? Então, alguns problemas são problemas reais que a gente não tem solução mágica. Agora, tem problemas que são aí que vêm dos outros governos passados. Mas tem muita coisa que eu acho que a gente consegue resolver de imediato. Com uma gestão no modelo privado, né? Como eu fiz no meu gabinete. No meu gabinete todo mundo tinha meta para bater. A gente não foi à toa que nós atingimos 25% do número de indicação da casa, ou seja, mostrando eficiência no trabalho. Todas as indicações da casa, 25%? São 24 deputados estaduais. Somente o meu gabinete produziu 25% do número de indicação. E para ficar claro aqui, para todo mundo que está acompanhando, o que é uma indicação? A indicação é você mora lá no seu bairro e aí você precisa colocar um quebra-mola na sua rua. Ou o esgoto da rua lá está com problema. Ou você não tem um asfalto. Ou a escola precisa fazer uma reforma. Qualquer problema é de indicação direta do cidadão para a máquina pública. O deputado,
Na verdade, isso é função de vereador, mas eu sei que os vereadores aqui de Campo Grande não fazem. Eu coloquei o meu gabinete nas ruas para rodar os bairros de Campo Grande através de um gabinete itinerante e nós conseguimos captar mais de 25% das indicações que foram feitas na Assembleia. É um número expressivo. Muito expressivo. Porque inédito. Exatamente. Se você pegar todos os demais deputados aí, produziram 75%, somente o nosso gabinete 25%. E eu acho que é um trabalho básico do político, atender o cidadão nessas necessidades, que é na ponta, o cara tá lá no bairro dele precisando tá tendo um problema para resolver ali. É claro que de todas as indicações, não são todas que são resolvidas, mas o nosso papel... Tá o registro lá, né? Exatamente, de fiscalização, de levar essa demanda para o Poder Executivo foi feito. E eu acho que isso aí, se todos os políticos, principalmente do Legislativo, fizessem, a população estaria bem melhor atendida. Ou seja, Campo Grande também precisa disso, de um mapeamento inteligente das coisas, de onde estão os problemas e quais são os problemas, até para desencadear soluções. Numa empresa grande é feito isso por auditoria, né, nos primeiros meses. É o método que você pretende fazer também, de fazer um mega de um levantamento nos primeiros 6 meses, para depois levar isso para frente como solução, como proposta, pelo menos como pré-candidato a prefeito? Exatamente, né? A gente pretende implementar aí uma Secretaria de Combate à Corrupção justamente para analisar todos os contratos e verificar possíveis superfaturamentos, qualquer erro que possa ocorrer. E a gente pretende fazer uma gestão onde a gente diminua as despesas da máquina pública e coloque o recurso, a receita do município para resolver problemas do cidadão. Então isso nós vemos aí acompanhando aí todo o discurso do Milei na Argentina. Eu gostava muito dos discursos do Paulo Guedes, que conseguiu implementar de certa maneira... Deixou o caixa com 50 bilhões, né? Exatamente. Aí vem um governo de esquerda e deixa um déficit enorme. Quer dizer, você gasta mais do que você arrecada. Danilo, essa conta não fecha. Se você fizer isso na sua casa, gastando mais dinheiro do que você ganha, você vai quebrar. Isso na máquina pública deveria ser uma regra. A gente não pode permitir mais que prefeitos, governadores e presidentes simplesmente gastem de qualquer forma o recurso e deixa essa dívida para o próximo que vier. Tem que ter responsabilidade fiscal no município. Então, a primeira coisa que a gente pretende fazer é engessar essas despesas que são mal colocadas aí, que são dinheiro do cidadão, dinheiro de imposto, e conseguir colocar o município aí de uma forma onde ele arrecada, mas esse dinheiro vai para o cidadão e não mais para desperdiçar o dinheiro público. Secar a torneira. Agora, sim, é legal você falar isso porque você fez com pouco na Assembleia, né? Alguns gabinetes eles têm um monte de funcionários e todas as condições do mundo, estrutura maior. Como você estava chegando e você não era da patota, você tinha uma equipe pequena e uma equipe que teve que se desdobrar muito. É o que aconteceria também numa prefeitura, caso tivesse um governo que você estivesse à frente ou apoiando, né? As indicações aí, indicações na Prefeitura de Campo Grande, que são indicações políticas, com certeza seriam exonerados. Nós trabalharíamos com um pessoal técnico, né, qualificado, que é justamente para a gente conseguir entregar resultado para a população. Na Assembleia Legislativa a gente fez dessa forma também, o nosso gabinete não era um dos gabinetes mais enxutos da Assembleia e a gente conseguiu produzir o melhor resultado. Então eu acredito nisso. Eu venho da iniciativa privada, Danilo, e na iniciativa privada a regra número 1 é ganhar mais do que gastar. E assim deve ser na máquina pública, porque aí sobra dinheiro para a gente investir aí na melhoria para o cidadão. Você citou o Paulo Guedes. Na época do Paulo Guedes você tinha menos ministério no Brasil do que tem hoje. Hoje acho que passou de 20, 30, alguma coisa assim. E fora os ministérios você tem superintendência disso, daquilo. E aí, prova disso, a conta foi de 50 bilhões positivo para mais de 200 e pouco negativo. Campo Grande você tem aí umas 23 autarquias aí, né? São secretarias, fora isso tem a Fundação do Trabalho, né? E tantas outras. Além de enxugar a quantidade de funcionários, tem como fechar alguma outra para deixar para a iniciativa privada tocar? Por exemplo, eu falo até a pasta de emprego. A pasta de emprego está lá, ela anuncia todo dia 2.000 empregos. Mas é porque não preenche esses 2.000 empregos, aí fica repetindo o mesmo anúncio, o mesmo cartaz sempre. A parceria público-privada ela é fundamental para a gente conseguir otimizar o serviço do município, né? Como eu disse no início, eu acho que o município tem que cuidar de setores básicos, saúde, educação e segurança pública. O resto, a sociedade e a iniciativa privada tem que tocar, porque dessa maneira a gente consegue tornar a máquina mais eficiente. Eu ainda não estudei a fundo a questão das secretarias
e das fundações que poderiam aí ser ou unificadas ou até mesmo extintas, né? A gente precisa saber exatamente o que a secretaria dessa produz de fato, porque o cidadão está pagando essa conta, pagando imposto para sustentar paga às vezes o prédio alugado, paga um monte de funcionários. Tudo isso é custo, tudo isso é despesa. Então, o que a gente puder aí diminuir e tirar isso da costa do cidadão campograndense, a gente vai tentar fazer. Agora, tudo isso aí é uma ótima intenção, mas mais que isso, serve até como uma vacina para o que está para vir, né? Parece que em 2025 começa a ser paga essa conta do Revivo. E o endividamento cada vez maior também. Exatamente. Se não der um breque, aí é que a vaca vai pro brejo. E você vê, né? Tudo que parece que o Estado coloca a mão para interferir na iniciativa privada dá errado. Você percebe ali, muitos comércios foram fechados, foi feito ali já tem muita coisa depredada. Uma conta muito grande para o cidadão campograndense pagar e justamente que era uma obra de campanha, né? Ah, olha que bonito que ficou a nossa reforma. Mas qual é a funcionalidade disso? Isso gerou emprego? Isso melhorou os comércios que existiam ali, que geram emprego, que pagam imposto para sustentar toda essa história? Aumentou a visitação? Não. Eu tive muitos lojistas lá que na época das reformas ali tiveram que fechar suas empresas. Demorava o cronograma, né? O Marquinhos Trade, ele judiou muito da iniciativa privada aqui do município de Campo Grande e ficou evidente isso aí porque muitas empresas fecharam, causou muito desemprego. Na época eu estive nas ruas defendendo os comerciantes quando ele fechou a cidade, naquela estratégia maluca ali de trancar as pessoas em casa, aonde para mim ali, além de você quebrar, você acabou juntando pessoas dentro de casa e causando desemprego, enfim, foi uma estratégia completamente errada. E eu acho que isso até custou também nas eleições dele, né? Então eu tenho isso como bandeira, a defesa da iniciativa privada, a defesa do empresário, porque são essas pessoas que geram emprego, essas pessoas que geram riqueza e que pagam imposto para sustentar toda a máquina pública. Então o empresário tem que ser respeitado, o empreendedor tem que ser defendido. Para o futuro, a gente sabe que talvez a coisa não vai mudar tanto, né? Não vai ter no Brasil tantos prefeitos de direita eleitos com a cartilha do Bolsonaro, com a cartilha do Paulo Guedes, né? É possível pensar assim, até no intercâmbio maior dessas pessoas, caso um dia você chegasse lá, também ter esse intercâmbio, vamos supor, o de Cuiabá, acho que Rondônia também tem a chance de eleger alguém de direita, em Santa Catarina, Florianópolis, né? Essa galera trocar ideias, trocar informação, até para a gente poder ter soluções de outros lugares sendo aplicadas aqui também, né? Falta um pouco isso. Às vezes eu vejo a administração pública em Campo Grande muito isolada, muito tentando soluções ali, inventar soluções que já estão prontas. Sim, nós pegamos muitos projetos na Assembleia Legislativa que foram apresentados em outros estados, vários bons projetos, né? Então eu imagino sim que dá para ser feito esse intercâmbio na Prefeitura de Campo Grande, obviamente com prefeitos de direita, né? Prefeitos que defendam os mesmos valores e as mesmas ideias que a gente, né? E obviamente na Prefeitura de Campo Grande, caso a gente consiga chegar lá, não haverá aí nenhum cargo técnico disponibilizado para a esquerda, né? Porque esse pessoal, infelizmente, não consegue produzir resultado e acabam muitas vezes aí atrapalhando e complicando a vida do cidadão. E é uma conversa que não vai dar certo, né? Porque eles vão querer gastar mais, você vai querer gastar menos, você vai querer controlar o caixa, alguém vai querer estourar o caixa e não vai funcionar bem. Obrigado. Valeu, parabéns aí pela coerência, você, por estar sempre alinhado a esses valores, que são os valores que todo mundo devia estar defendendo, né? Mas tem muita gente ainda que falta acordar, né? E o Brasil está a perigo, né, nesse momento. Não só pelo seu momento político, mas até pela sua economia também, né? Obrigado Danilo, é isso aí, conta com a gente, o MS em Dia aí sempre que convidar a gente estará aqui para bater um papo, já não é a primeira vez que a gente vem. Eu acredito sim na renovação da política, eu acho que o seu trabalho é fundamental aí, abrindo espaço para essas novas vozes aí que surgem no cenário político, né? Muitas vezes os grandes canais de mídia, né, acabam ali sendo fechados no ciclo da velha guarda e não abrem espaço para os novos. Então acho o seu trabalho muito bom e parabéns aí, continue firme e conte com a gente. E acompanhe o nosso trabalho no www.msindia.com.br, lá no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS em Dia. Até a próxima.